Esse salmo, ele descreve a confiança que Davi teve em Deus no momento de adversidade. O salmo começa dizendo assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Veja, Davi começa descrevendo a Deus que os seus adversários têm se multiplicado, que as conspirações contra ele têm crescido. E talvez você esteja hoje também enfrentando perseguições e tribulações. Quem sabe também não são numerosos os teus adversários? Talvez os teus adversários sejam os próprios filhos, que são rebeldes, seja seu casamento em ruínas, dívidas que parecem impagáveis, sua saúde que pode estar abalada. E talvez você possa estar vivendo todos esses problemas ao mesmo tempo, alguns deles. Davi, ele estava passando por um momento difícil. Embora ele fosse um homem temente a Deus, nós podemos aprender que todos nós estamos sujeitos às dificuldades da vida. O fato de Davi estar sendo perseguido por diversos inimigos não significava que Deus o tinha abandonado. Então Deus também não te abandonou. Mesmo em meio a muitas lutas, dificuldades, tribulações. Sabe que eu particularmente creio na mensagem triunfalista e vitoriosa para os filhos de Deus. Porque eu creio que esse é o nosso destino, sermos mais que vencedores. E creio que Deus não deseja o mal para nós. Deus não se agrada de ver seus filhos vivendo em dores, nem mergulhados numa tristeza profunda. Contudo, enquanto nós estivermos na terra, nós estamos sujeitos às dores, às dificuldades, às aflições, porque são por meio delas que Deus também forma o nosso caráter. Ele nos mostra quem somos. E através dessas lutas, através dessas adversidades, através dos próprios inimigos que se levantam contra nós, é que Deus nos mostra e nos prova se somos realmente homens de fé, de bom ânimo, ou se na verdade somos apenas murmuradores. É por meio dessas dificuldades todas que Deus também cria oportunidades para mostrar a nós a sua glória. E aí Deus entra em nossa história, quando nós cremos, e se manifesta de uma maneira poderosa, opera sinais, prodígios, e nós então podemos contemplar a sua glória. Depois Davi continua dizendo assim no verso 2: São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. É interessante, né? Como que nos momentos difíceis há pessoas que ousam nos trazer palavras de desânimo e muitas vezes palavras carregadas de ironia, né, com relação à nossa fé. Onde está seu Deus? Por que Deus não te cura? Por que Ele te deixa passar por essa dificuldade, pela necessidade? Deus te abandonou? Eles afirmam. Ou você é uma pessoa que não tem fé, te acusam com palavras, né, como essas. Você é um pecador, não há esperança para você, nem Deus tem compaixão de você. Sabe que na maioria das vezes essas pessoas, elas nem falam diretamente a nós, né? Elas falam nos cantos das igrejas, das praças, das cidades, nas esquinas por aí. Davi estava vivendo esta situação. Eram muitos aqueles que conspiravam contra ele, eram muitos os que ousavam falar da sua fé, que tentavam colocá-lo para baixo. Mas é interessante a reação de Davi. Veja no versículo 3 que diz assim: Porém tu, Senhor,
és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. E ele continua dizendo, com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. E não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Veja a reação de Davi em meio a tudo isso, a esses adversários, em meio às calúnias, aos ataques que eram feitos a ele. Ele continua firme em sua fé em Deus. Nesses versos que eu li, de 3 a 6, nós verificamos que mesmo em meio à grande tribulação que ele estava vivendo, em meio a numerosos inimigos, em meio às palavras de ironia, de desânimo que lançavam a seu respeito, ele preferiu crer, preferiu colocar sua confiança nas promessas de Deus. E esta é a atitude que faz a diferença. E a escolha é sua. Ou você se entrega aos seus adversários, aceita as palavras deles e decreta a sua desgraça, ou você crê em Deus e em sua palavra, e levanta a cabeça e marcha rumo à vitória. Não olhando as circunstâncias, mas olhando para as promessas de nosso Senhor, sabendo que Ele é fiel para cumpri-las. Essa foi a escolha de Davi. Qual que é a sua escolha? Davi, ele confiou em Deus. E por isso ele afirmou, deito e pego no sono. Mesmo, olha só que interessante, tendo diversos adversários, mesmo ele sabendo que muitos estão tramando contra ele, ele era capaz de deitar e pegar no sono. E ele diz isso, por quê? Porque ele sabia que Deus o sustentava. Precisa ter muita fé para dormir, sabendo que ao redor existem vários inimigos, esperando a oportunidade para pôr fim à sua vida. E você tem deitado e pego no sono? Ou você passa horas pensando em como será o dia de amanhã? Como que eu irei encarar as minhas dívidas? Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Entregue seus problemas para Deus e confia nele de todo o coração. E Ele abrirá portas para solucionar suas necessidades, sejam elas quais forem. Não há desespero para os que realmente confiam e creem na soberania de Deus. Muitas vezes nós não cremos plenamente em Deus, porque nós não conhecemos plenamente Deus. Perdemos a perspectiva de que o nosso Deus, Ele é Deus todo-poderoso. Todo-poderoso. Deus é Deus. Ele pode pegar alguns peixinhos e multiplicá-los. Alguns poucos pães e servir para 50.000 pessoas. Ele é Deus. Diz para você mesmo todos os dias, Deus é Deus. Deus é Deus. Não é impossível para Ele. É interessante que no verso 7 diz assim, levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Bom, Davi está pedindo para que Deus possa lutar a sua batalha, a sua peleja. Ele sabia que mesmo ele dormindo, Deus cuidando dele, a luta ainda não havia terminado. Ele sabia que Deus cuidava de sua vida e que lhe dava o livramento dia após dia. Contudo, ele desejava se ver livre daquela situação difícil de aflição. Que aquela perseguição dos seus inimigos tivesse fim. E embora soubesse que Deus o sustentava em meio à tempestade, ele preferia, claro, se ver livre da tempestade. E ele continuava então orando e clamando a Deus pela vitória completa. Podemos aprender com Davi que nós estamos seguros sim nas mãos de Deus, mesmo em meio a muitas adversidades. Que podemos descansar mesmo quando muitas lutas estão diante de nós. Porque podemos confiar que Deus peleja conosco. Aprendemos que podemos repousar seguros,
cientes de que o amanhã nos reservará uma nova vitória. Entretanto, aprendemos também com Davi que não devemos parar de orar até que a vitória seja completa. O verso 8 diz assim: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Davi termina o seu canto reconhecendo que Deus é o Senhor e o Salvador. Você já reconheceu Deus como o Senhor e Salvador de sua vida? Entrega sua vida ao Senhor e, assim como Davi, confie nele. Ele te ajudará a derrotar todos os seus inimigos. A falta de trabalho, a insegurança, o medo do fracasso, o medo do futuro, a rejeição, não sei qual é o seu inimigo, mas Deus vai te ajudar a vencê-lo. Faça como Davi, creia em Deus. Sempre. Deus te abençoe.